Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal da Oliveira Imóveis no YouTube, claro, também trazendo esse conteúdo em outras plataformas em modelos reduzidos. E eu estou um pouco sumido, confesso para vocês, estou um pouco sumido de vídeos mais contemporâneos, né, mais falando sobre notícias de uma forma geral. E hoje é justamente isso que eu quero fazer, falando um pouquinho de como que anda Portugal nos últimos tempos, como é que tá, algumas informações que são consideradas importantes. E já que eu não faço nenhum vídeo desde 2025, trazer alguns números mais recentes sobre Portugal para todos vocês que esperam migrar ou investir em Portugal nos próximos meses, né? Então, se você tem alguma curiosidade sobre o país, se você quer saber alguma coisa sobre Portugal, esse é o lugar certo, esse é o canal que a gente traz aqui sempre informações interessantes e relevantes aos processos, não só de visto, de cidadania, também pensando especificamente em moradias no mercado imobiliário. E claro, o Giovanni está aqui para poder trazer um pouco dessas informações para vocês. Então, sem mais delonga, vamos para a vinheta que depois tem novidades. Então, pessoal, falando aqui um pouquinho sobre o país, desculpem se o meu áudio não está muito perfeito hoje, eu estou aqui na minha salinha do escritório, uma salinha mais fechadinha, então a acústica não fica tão boa, se o áudio estiver não tão perfeito, me desculpem, tá? Mas falando sobre notícias de uma forma geral, a gente tem aqui o país passando por diversas mudanças, né? Não só a nível do mercado imobiliário, como todos sabem, a gente realmente está vivendo uma mudança no mercado imobiliário aqui bem interessante, mas de uma forma geral também tem várias outras. Uma delas é que esse ano caiu o primeiro-ministro aqui do país, ou tá para cair, digamos assim, né? Ainda tá ali uma coisa, ele caiu, mas né, tá ali um acerto ainda. O presidente Marcelo Rebelo já pediu novas eleições para acontecerem a 18 de maio desse ano, então vamos ter ali uma mudança de processo, mas o governo segue ainda com as primeiras premissas, né? E nisso a gente tem ali um momento de instabilidade, o que é de uma certa forma normal num cenário como esse, mas infelizmente afeta muitas áreas, afeta muitas pessoas, tá? Então, uma das primeiras notícias é essa. Sobre o mercado imobiliário, a gente tem ali uma crescente demanda por imóveis que não param de existir, né? Portugal continua aberto à mão de obra estrangeira, já que falta mão de obra aqui, não só por faltar, como também por perder essa mão de obra que vai para outros países aqui da Europa, né? Então, Portugal continua nesse movimento de aqui ainda faltam profissionais e os poucos que a gente tem ainda migram, né? Então o país precisa de muita gente e eu já bati nessa tecla. Perde-se o profissional, mas não deixa a casa que ele morava, o apartamento, né? A habitação livre. Porque geralmente os profissionais que se perdem são os mais jovens, né? São pessoas dispostas a experimentar, né, novas culturas, viver ali um desafio de trabalhar no estrangeiro. E com isso, eles saem da casa dos pais e o imóvel, então, não fica livre. Então, a gente tem uma demanda muito grande por imóveis justamente por conta disso, né? Se fosse um país sem muitas alterações, teria ali um pequeno fluxo de gente que casa e precisa de casa e tal, gente que consegue um trabalho em outra região, então precisa de casa daquela região, né, já que ele não morava ali naquela região, mas vai muito além disso. A gente tem esse problema da pessoa sai de Portugal, da casa dos pais, vai para o estrangeiro, a vaga dele aqui fica livre, mas a gente não tem a casa livre, e isso é um dos fatores mais importantes no quesito imobiliário, né? A gente tem a pessoa saindo e a casa não ficando vaga. E isso faz essa demanda ser crescente, não só por imóveis, como também faz os preços dos imóveis subirem e subirem bem, tá? A gente tem aí valores sendo realmente ali assustadores nesse mercado. O que é um desafio para quem quer alugar e uma ótima oportunidade para quem quer comprar. Ah, Giovanni, mas para quem quer comprar é complicado também, é um grande desafio, porque a pessoa está comprando mais caro do que compraria 2, 3, 5 anos atrás. Sim, eu concordo contigo, ela compraria mais barato também no passado.
mas isso não significa que ela está comprando agora mais barato do que mais 5 anos para frente, né? Então, hoje ela compra mais caro do que ela compraria 5 anos atrás. Mas hoje ela está comprando mais barato do que ela vai comprar daqui a 5 anos. Então continua sendo uma boa oportunidade de investimento. Tanto investimento no sentido de comprar para revender no futuro ou colocar no mercado de arrendamento, como a gente chama no Brasil o contrato de aluguel, né, o mercado de aluguel, como também comprar para morar, né? Ter ali aquele valor protegido em euros, sabendo que a economia nossa no Brasil não está muito boa, né? Ter esse ganho de valorização ao longo dos anos, tudo isso são formas de você então se proteger. Com esse tipo de investimento, mesmo sendo morando, você também está se protegendo. No mercado de aluguel, né, o arrendamento, os preços mais assustadores ainda, né? A gente tem o preço dos imóveis subindo em Portugal, mas também temos os preços dos arrendamentos subindo bastante em Portugal. No último período homólogo, fevereiro de 2025 com fevereiro de 2024, a gente teve um aumento na cidade de Braga de, por exemplo, 15% de diferença nos valores dos aluguéis, sendo que a média nacional ficou próxima dos 6% de subida e Braga ficou acima do dobro dessa referência. Então a gente tem ainda um mercado ainda muito crescente, muito firme, muito forte nesse processo, tá bom? A nível de números, a gente também tem outros números para trazer que são um pouco assustadores, né? A gente tem assustadores, entre aspas, não é bem isso, mas a gente tem um número cada vez maior, cada vez mais crescente de imigrantes morando aqui em Portugal. Tá? E o governo criou-se, então, e por que ele é assustador? Porque o governo criou medidas para poder diminuir um pouco esse número que estava descontrolado. Hoje, no país, foi divulgado pela AMA, 1,6 milhões de imigrantes a viver em Portugal. A maior parte brasileira, desses 1,6, mas que está ainda com uma diferença bem grande, mas que está vendo outras nacionalidades também crescerem bastante na chegada para cá, incluindo indianos, tá? Agora, existe, claro, uma grande necessidade desses imigrantes aqui em Portugal, mas o governo quer tentar criar um vínculo maior, pelo menos isso é o que nós percebemos, o que a mídia fala de uma forma geral. O governo quer criar mais facilidades para imigrantes que sejam de língua portuguesa. Justamente para quê? Para ajudar na adaptação, ajudar nas empresas fazerem a contratação desses imigrantes, porque uma coisa é uma empresa conseguir conversar com um timorense, um brasileiro, um angolano que fala o português. Outra coisa é uma empresa que não é uma empresa de grande porte, uma empresa pequena, familiar, que muitas vezes o patriarca não sabe falar outra língua sem ser o português, contratar alguém que só sabe falar em chinês, ou indiano, ou em paquistanês. É uma diferença de linguagem, de língua, que a gente vai ter dificuldade. Então isso é realmente uma questão que preocupa um pouco o governo, esse aumento das outras nacionalidades, não ligado, e não acredito que seja o caso, ligado à xenofobia nem nada do gênero, mas sim para facilitar como os negócios são feitos, tá? Então existe sim essa procura para ter ali dados mais interessantes para quem fala português. E para isso o governo vem insistindo nos acordos bilaterais com os países de língua portuguesa, tá bom? Agora, um outro dado também, e esse sim, ainda muito por alto, sem muitas novidades, é que o governo está querendo aumentar o prazo do pedido, se assim podemos dizer, né, o prazo do pedido de nacionalidade, que hoje, pela lei dos estrangeiros, são de 5 anos, tá? Ou seja, você chegou, pediu a documentação, se regularizou, conta 5 anos, você pode dar entrada na nacionalidade portuguesa. E o governo está estudando uma forma de aumentar esse prazo. Ainda não se falou em prazo exato. Ah, Giovanni, quanto tempo você acha que vai ser? Quanto tempo vai ser, perdão, né? Não tem, nem o governo ainda se posicionou. Agora, Giovanni, quanto tempo você acha que vai ser? Olha, se for para eu cravar algum número, eu colocaria 7 anos,
tá? Eu colocaria 7 anos, o número que o governo deve estar a pensar. E por que eu cheguei nos 7 anos como sendo um número? Porque o prazo, normalmente, eles são de 7 anos no total. Você tem um prazo de 5 para poder pedir, e depois a ANMA, né, o antigo CEF, ele demorava ali, junto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele demorava ali até mais 2 anos para sair sua cidadania. Então, você tem que esperar quase que na prática 7 anos. Isso se você já chega todo legalizado. Quem fez manifestação de interesse ainda perde mais tempo ainda, né? Porque tem um tempo para você ter o pedido de uma manifestação aceite. Então você tem ali mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Conheço gente que ficou com manifestação de interesse esperando para poder fazer entrevista na ANMA, antigo CEF, até 3 anos. Mas eu não acho que o governo daria mais do que 7 anos para ser esse prazo, tá? Mas é uma percepção minha, é achismo, tá bom? É a minha opinião. Eu não estou aqui trazendo número de nenhum lugar, tá? Eu iria para 7 anos. Giovanni, você concorda com isso? Não, eu não concordo com isso. Eu acho que é um erro do governo do país aumentar esse prazo de 5 para 7 ou para qualquer outro número sendo aumentar. Isso por quê? Porque a gente tem do lado aqui a Espanha, que o prazo são 2 anos, tá? Então o país pode perder mais ainda do que ganhar se mudar essa regra, tá? Hoje, boa parte dos brasileiros vem para Portugal justamente por causa do idioma. Vale lembrar que o Brasil não é conhecido por ser um país de outras línguas, né? Brasileiro fala português e pronto, uma porcentagem baixíssima da população sabe falar outro idioma. Mas se tem do lado aqui um país que te dá cidadania com 2, para que você vai esperar 7 do outro lado, sendo que oficialmente hoje é 5? Você até espera 7 na prática, mas na nota oficial são 5. Então você, vou aumentar mais 7, mas ainda tem o tempo ainda de todo o processo, vai aumentar mais ainda. Será que vai valer a pena? Será que é um negócio que vai convencer? E sendo que a maioria dos estrangeiros hoje a viver e contribuir em Portugal são de origem brasileira, será que isso é algo que realmente vale a pena? Eu acho que não. Então é um risco realmente, na minha opinião, muito grande o país ir por esse lado, tá? Eu acho perigoso fazer alguma coisa nesse sentido, porque de fato não vejo sentido andar dessa forma, tá bom? Giovanni, o que mais você traz ali de informação útil? O que você tem de mudanças aí pra gente? O mercado de arrendamento, ao meu ver, como eu falei, ele continua aquecido, tá? Ele continua bom. Eu tenho reparado cada vez mais outras regiões do país crescendo nesse mercado também. Hoje em dia eu indico mais lugares, então tem aí um leque mais aberto. Se você vem pensando em trabalho, gente, não deixem de se atualizarem em questões de documentos, deixar tudo preparado, currículo em modelo europeu. Tem empresas que preferem que você vá pessoalmente, tem empresas que querem que você só envie a documentação por e-mail. Faça o seu cadastro no IFP, tá? Ele é importante para vocês ao chegar e estar documentado. Vocês irem no IFP, é um órgão que vai te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho. Então também é um órgão importante para isso, tá? Quem é da algumas áreas mais específicas de TI, no grupo, no Telegram, no aplicativo de mensagem Telegram, lá tem vários grupos de ofertas de trabalho, ofertas de emprego, emprego em Portugal, ofertas de emprego em Portugal, TI em Portugal, vagas de TI em Portugal, ou seja, tem vários grupos no Telegram dedicados a quem está a procurar emprego aqui no país. Então, uma boa possibilidade para você também se colocar no mercado, tá? O governo também veio tentando criar algumas regras novas para tentar baratear o custo do aluguel, tentar fazer um congelamento das rendas. E, gente, ignorem isso. Eu não consigo acreditar que isso vai dar certo, tá? O governo tentar ali de alguma forma controlar os valores, não vai dar certo. A gente vai ver em alguns momentos o próprio mercado abrandando esses
valores das rendas, mas não vai parar de subir. Ele pode ter ali alguns momentos de estagnação e tal, mas você vê, as rendas subiram praticamente 7%, só em Braga subiram quase 16%, a gente vai continuar vendo esses valores subirem, então é impensável pensar, fixar, né, na mente a ideia de que os valores vão melhorar, porque sinceramente não vão, é maluquice, é loucura tentar pensar assim. E vale um lembrete, né? A AMP e a LP, né, a área metropolitana, a AMP e a AML, a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa, são as regiões mais caras para se viver hoje, gente. Portugal, embora seja pequeno, e a gente tem essa ideia de eu tenho que ir para Porto ou Lisboa, que é onde tudo acontece. Não é bem assim, não é só nessas duas cidades que as coisas acontecem. Então, se você não tem a necessidade real de ir para Lisboa ou para o Porto, fujam dessas zonas, porque você vai conseguir comprar ou alugar um imóvel mais barato se for em outras regiões, algo que você não vai conseguir se você fizer essa mudança justamente para Lisboa ou Porto. Você vai pagar mais rendas adiantadas para os proprietários, vai pagar mais cauções para os proprietários, de um valor de renda mais cara também, e isso vai com certeza comprometer a sua vinda para Portugal. Então é um risco se colocar pensando somente em Porto ou Lisboa. Eu fico isso como uma dica importante também para vocês, tá? A nível de mercado financeiro, né? Vamos dar aqui uma leve falada sobre o mercado financeiro. A gente tem aqui muita gente com insegurança, muita gente me perguntando: Giovanni, você está vendo o aumento dos euros aí em relação ao real, tá ficando insustentável e tal, o que você me diz disso? Gente, nesse sentido, é uma pena o que está acontecendo no mundo. Realmente o Trump lá nos Estados Unidos está com umas ideias bem controversas, né? Tentando criar ali uma relação de que os Estados Unidos é o tal bambambam, e o que não deixa de ser, de certa forma, assim, verdade. Mas ele está muito cego, muito literal, achando que todo mundo tem que fazer só o que ele quer, e não é por aí. E isso tem sim causado um certo descontentamento no mercado financeiro. Real é a terceira moeda que mais se desvaloriza nesse ano de 2025. Então só está atrás, se eu não me engano, da moeda da Venezuela e da Líbia, se eu não estou enganado. O euro, por outro lado, ele continua pareado, continua ali dentro, não teve nem valorização nem desvalorização, está dentro daquela margem de erro ali de menos de 0,5%, tanto para cima quanto para mais. Mas a gente vê sim o real se afundando frente ao euro, e isso é um desespero, né? E é um desespero que eu falo com todo mundo, gente. É triste, mas é mais um motivo para vocês tirarem os reais que vocês têm do Brasil, né? É a verdade. Giovanni, mas eu vou fazer isso em pleno euro caro. Olha, ou você faz agora com euro caro, ou você faz amanhã com euro um preço absurdo que você vai trazer pó para cá. E aí, o que você prefere? Trazer com euro caro ou trazer migalhas para Portugal porque o seu dinheiro realmente deixou de ter valor? É isso que as pessoas têm que pôr na mente, entendeu? Giovanni, mas eu vou continuar vivendo no Brasil. Mais um motivo para você proteger o seu patrimônio em euros, porque você continuando vivendo no Brasil, você está colocando o seu dinheiro protegido, e isso é que você tem que levar em consideração. Você ter uma renda aqui em euros é melhor do que você ter uma renda só em reais. Porque imagina, se você hoje manda para cá a 6,50, depois você quer mandar um tiquinho todo mês para o Brasil, você está mandando a 7 a 8. Então agora você dividiu por 6,50 para trazer o dinheiro para cá. Mas depois você vai multiplicar por 7, por 7,50, por 8, à medida que o tempo vai passando, porque sim, à medida que o tempo vai passando, o euro só sobe. Se você pegar desde o histórico lá até o dia atual de hoje, você vai ver que o euro só sobe. Ele vai tendo oscilações para cima e para baixo, mas se você tirar ali o zoom e ver como um todo, você vê que ele só subiu. E é isso que as pessoas têm que perceber. Os Estados Unidos estão numa guerra tarifária gigantesca com o mundo. A gente está vendo o Trump principalmente brigando com a China,
que enquanto eu gravo esse vídeo já falou que vai subir as taxas para 84% em relação a produtos americanos, ou seja, os Estados Unidos subiu para 104%, a China agora subiu para 84%, se bobear, Trump vai querer de novo subir mais ainda, não tem fim enquanto eles não resolverem sentar para conversar. E enquanto isso não acontece, o mundo está sofrendo, o mundo está num momento complicado. E é nesses momentos que a gente tem que se proteger, tem que estar ali atento para não perder dinheiro, tá? Não perder dinheiro por quê? Porque as coisas podem entrar numa inflação, numa estagnação a nível de investimentos e com isso uma recessão na sequência. Então isso é muito importante, você proteger o seu patrimônio num momento como esse, para lá na frente você ter garantias de que realmente está protegido contra qualquer loucura que o mercado, né, venha apresentar. E isso que é importante as pessoas estarem cientes nesse momento, porque senão lá na frente pode ser algo realmente complicado, algo que realmente deixe vocês ali, né, complicados a nível de investimento, a nível de sustentabilidade. Então é complicado e realmente tem que se pensar como isso, tá? Agora, falando um pouquinho de novo sobre o mercado imobiliário, eu acredito fortemente que Portugal vai continuar como um bom foco imobiliário durante os próximos anos, tá? Então, se você também tem ali essa ideia de eu vou vir para cá, eu vou esperar os preços abaixarem, mesmo no arrendamento, não conte com isso, não conte com isso, isso pode ser perigoso, tá? Os mercados não vão esfriar porque o país precisa de mão de obra, então fica atento também a essa questão, porque enquanto o país precisa de mão de obra, ele vai precisar de ter lugares para essa mão de obra poderem viver, tá bom? Dito isso, eu acho que eu encerro o vídeo por aqui. Agradeço todo mundo que ficou até o final. Espero poder voltar a gravar com uma certa frequência. Eu realmente estava sumido daqui, mas espero poder voltar a gravar mais vídeos. Se você não segue a gente, caiu aqui de paraquedas, siga o nosso canal aqui no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente está sempre trazendo também notícias, informações relevantes. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.